A nossa análise de hoje começa com uma afirmação bem ousada da nossa fonte. Bem ousada mesmo. Quase uma promessa ou talvez uma ameaça, que diz o seguinte: a Copa do Mundo de 2026 vai mudar o futebol como a gente conhece. É um título forte, um alerta. Forte, né? E o material que a gente tem aqui é um texto curto, bem direto ao ponto. Então, a nossa missão aqui é desdobrar o que essa revolução significa na prática. O que muda de verdade, com 48 seleções, um mata-mata que começa mais cedo e, bom, um campeonato espalhado por 3 países. Exato. E vamos testar a premissa central desse texto. Ele pinta essa nova Copa como gigante e muito mais perigosa. A gente vai investigar se essa expansão aumenta mesmo o risco, a imprevisibilidade, ou se é só uma questão de escala. A pergunta é: maior é sinônimo de melhor ou de mais caótico? Boa! Então vamos começar pelo número que define tudo isso: 48 seleções. 48. É a primeira vez na história. E não é só o número de times, a escala geográfica também é inédita. O torneio vai ser dividido entre Estados Unidos, Canadá e México. 3 países de dimensões continentais. E aqui já temos a primeira grande mudança de paradigma, né? Totalmente. Uma Copa do Mundo sempre foi um evento que criava uma identidade cultural muito forte no país sede. Era uma febre que tomava conta de uma nação. Agora, com 3 anfitriões, a coisa muda de figura. A logística, claro, é um desafio monumental. Fusos horários, viagens que podem cruzar um continente. Nossa, nem me fale. Mas o fascinante é a consequência disso. O evento deixa de ser a festa de um país para se tornar um festival, assim, continental, quase disperso. Aquele calor humano concentrado talvez se perca um pouco. É um bom ponto. Você corre o risco de ter um jogo no México e outro no Canadá no mesmo dia. São atmosferas completamente diferentes. Exato. E essa expansão toda força uma mudança completa na estrutura da competição. A fonte explica que teremos 12 grupos de 4 times. 12. E aqui que a coisa fica realmente interessante. Classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e, atenção, os 8 melhores terceiros colocados. E essa regra dos melhores terceiros é o coração, sabe? O ponto nevrálgico de todo o novo formato. É o que vai dar o que falar. Pensa bem. 32 das 48 seleções vão avançar de fase. 32. São 2/3 dos participantes. Exato. A questão imediata que todo mundo se faz é: a fase de grupos perde o drama? A gente pode dar adeus àquela tensão da última rodada com todo mundo fazendo conta? É o que parece, né? Se a maioria passa, qual a graça? Pois é. Mas o perigo que a fonte sugere pode não ser a falta de drama, e sim a criação de um incentivo meio perverso. Como assim? A gente já viu um ensaio disso na Eurocopa. O que pode acontecer é o surgimento do futebol de calculadora. Times que, na última rodada, sabem que um empate ou até uma derrota por 1 gol é suficiente para se classificar? Ah, como um dos melhores terceiros. Isso. Isso pode gerar um futebol mais medroso, mais reativo, justamente na fase que deveria ser a mais aberta. O risco é termos mais jogos mornos decididos na matemática. Quer dizer, a gente pode ter um time se classificando com 2 empates e uma derrota e aí no mata-mata ele acorda para a vida. Isso muda a estratégia toda. Completamente. Mas, por outro lado, e sendo um pouco o advogado do diabo aqui, isso não abre mais espaço para zebras? Sim, abre. Uma seleção menor que talvez perdesse para uma potência no jogo de estreia, agora tem mais 2 partidas para se recuperar e beliscar uma vaguinha. Aumenta a chance de uma surpresa? Não? Aumenta, sem dúvida. A porta para a surpresa fica mais larga. Uma seleção pode fazer uma primeira fase apenas ok e, de repente, encontrar seu melhor futebol no mata-mata. A questão é o equilíbrio. O quanto de qualidade a gente está disposto a sacrificar nos grupos em troca dessa chance extra de imprevisibilidade lá na frente. A FIFA aposta que a inclusão a longo prazo eleva o nível global. Mas em 2026 o torcedor talvez tenha que ser paciente. Exatamente. Assistir a alguns jogos bem desiguais até a competição afunilar de verdade. E falando em afunilar, a classificação em massa desses 32 times nos leva direto para uma novidade no mata-mata. Uma fase extra.
Isso. A fonte chama de 16 avos de final. Na prática, é uma rodada com 32 seleções se enfrentando em jogo único. Para ser campeão, agora o time vai precisar jogar 8 partidas. 8. A fonte é categórica nisso. Nunca foi tão difícil levantar a taça. Esse 8º jogo é o fator que mais vai pesar. Não é só mais 90 minutos. É um jogo extra de eliminação direta, de pressão máxima, enfiado num calendário que já é brutal. Muda tudo. Tudo. A profundidade do elenco se torna um fator mais importante para ser campeão. Não adianta ter 11 craques. Você vai precisar de 18, 20 jogadores em altíssimo nível para aguentar a maratona. Com certeza. Uma lesão ou suspensão nesse primeiro jogo do mata-mata, que antes não existia, pode mandar uma favorita para casa mais cedo. A margem de erro diminuiu drasticamente. É uma maratona, literalmente. E dentro dessa estrutura que parece desenhada para o caos, a fonte aponta uma coisinha. Uma tentativa da FIFA de controlar a narrativa. Ah, sim. Uma proteção para seleções mais fortes. O texto diz que os 4 melhores do ranking da época, ele até cita Espanha, Argentina, França e Inglaterra como exemplo, são colocados em lados opostos da chave de mata-mata. Ou seja, a ideia é, e eu cito, nada de confronto cedo entre gigantes. Certo. Mas espera aí, vamos combinar. Isso não tira um pouco da magia da Copa? Tira. Eu pelo menos adoro a possibilidade de um grupo da morte ou um Argentina e França já nas oitavas. É o que faz o torneio ser tão imprevisível. Com essa regra, parece que a FIFA está querendo roteirizar o campeonato. Para garantir uma final de grande apelo comercial. Não soa meio artificial? Soa totalmente artificial. Por quê? O que a gente vê aqui é a engenharia do espetáculo na sua forma mais pura. Entendi. É a FIFA tentando equilibrar 2 pratos. De um lado, a imprevisibilidade gerada pelos 48 times e a repescagem. Do outro, a garantia de que as marcas, as emissoras, o público vão ter os grandes nomes nas fases decisivas. É um cálculo. Exato. Eles atam na porta para o caos na primeira fase, mas tentam colocar ordem na casa a partir do mata-mata, direcionando as potências para um encontro só no final. É o conflito entre o esporte e o negócio, né? Exatamente. É o eterno conflito entre o mérito esportivo puro e a necessidade de criar um produto de entretenimento global. Essa Copa de 2026 escancara essa tensão. É um caos controlado, então. E para navegar essa maratona, o diabo mora nos detalhes, né? A fonte aponta algumas regras específicas. Sim, os critérios. Nos grupos, em caso de empate em pontos, os critérios de desempate são os clássicos. Saldo de gols, gols marcados. Exato. Depois cartões, o famoso critério disciplinar, que já eliminou a seleção em Copa. Pois é. E aí vem o detalhe que você mencionou. Se absolutamente tudo estiver empatado, o que é raríssimo, mas pode acontecer. Certo. São no ranking da FIFA. É uma solução meio fria, né? Meio burocrática para um torneio tão passional. Nossa, imagina ser eliminado por causa do ranking. É o fim da picada, imagina. Seu time é o 21º do ranking e o outro é o 20º, acabou. Totalmente. E no mata-mata, sem invenção de moda. A fonte diz que a regra é clara, sem desculpa. Empatou no tempo normal, tem prorrogação. E se seguir empatado? Pênaltis. É feito para que a história sempre ande para frente. Exato. No mata-mata, a ambiguidade não tem vez. É uma estrutura narrativa clássica de eliminação, só que agora com um capítulo a mais. E tem outro ponto de bastidores que a fonte detalha e que eu, confesso, não tinha parado para pensar no impacto. A convocação. A lista. As seleções podem levar 26 jogadores, o que ajuda um pouco com a maratona, mas o processo começa muito antes. Elas precisam enviar uma lista provisória com até 55 nomes. 55! Esse número não é um detalhe, é uma mudança sísmica no trabalho das comissões técnicas. É muita gente para acompanhar. O trabalho de um técnico de seleção, que antes era focado no universo de, 30, 40 jogadores, agora vira um monitoramento em escala industrial. Ele precisa acompanhar de perto 55 atletas, gerenciar lesões, momento técnico. Isso força um planejamento de longo prazo muito mais complexo. Faz todo sentido. E a fonte termina essa parte com uma data-chave,
25 de maio de 2026. O dia D. É o dia da liberação obrigatória dos jogadores pelos clubes. É o marco zero da Copa. É o ponto de virada simbólico e prático. É o dia em que a temporada de clubes oficialmente acaba e o mundo do futebol passa a respirar exclusivamente a Copa do Mundo. É a hora da verdade. Para os times, é o início da contagem regressiva, a hora de juntar o grupo e fazer os ajustes finais para a maior e mais desgastante campanha da história. Então, vamos juntar as peças. Passamos por um formato com 48 times em 3 países. Uma fase de grupos que classifica 2/3 dos participantes Uma nova rodada de mata-mata. e um caminho de 8 jogos até a glória. A fonte conclui de forma bem dramática que esta será a Copa mais longa, mais dura e mais imprevisível da história. E depois de tudo que a gente discutiu, parece ser a síntese perfeita, né? Parece que sim. A análise final é que estamos mesmo diante de uma redefinição do que é uma Copa do Mundo. A mudança de 32 para 48 times não é só um aumento de vagas, é uma alteração na filosofia do torneio. A prioridade é a inclusão. De sonharem. A dureza, como vimos, vem dessa maratona de 8 jogos, um teste de resistência sem precedentes. E a imprevisibilidade. Nasce dessa dinâmica maluca da fase de grupos, onde se classificar em terceiro pode ser o começo de uma jornada heróica. A pergunta que a fonte deixa no ar é: isso é uma evolução genial ou uma bagunça completa? E essa resposta só a bola rolando vai dar, né? Só. É a grande questão. A gente vai ter que esperar para ver. E isso nos deixa com o pensamento final para a reflexão. O texto que a gente analisou foca o tempo todo na perspectiva da competição. As regras, a estratégia, a dificuldade para as seleções. Mas e a experiência de quem vive a Copa, do torcedor? Verdade. Ao espalhar os jogos por um continente, de Vancouver a Monterrey, de Miami a Los Angeles, a gente não corre o risco de diluir justamente aquilo que torna a Copa mágica? Aquela energia concentrada. Exato. Aquela festa cultural que tomava conta de um país sede por um mês. A Copa de 2026 será, sem dúvida, o maior evento da história do futebol em escala. Disso não há dúvida. Mas talvez, no processo, ela se torne um pouco menos coesa, menos palpável, para quem viaja ao mundo para sentir o coração do torneio pulsar num só lugar. E para mais análises que também marcam, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Sports Pulse. Curta o vídeo e, claro, deixe seu comentário com a sua opinião. Depois de tudo isso, quem é o seu grande favorito ao título? Compartilhe com outros fãs de futebol e até a próxima!